perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, cavalarianos. Olha, essa é nova, hein? Você é cavalariano? O cavalariano é o que monta. Oh, se eu falar lá em Cisneiros, vão falar, não, não é isso, é peão. Lá em Cisneiros. Cavalarianos, olha que legal. E seu exército os alcançaram e acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Tiveram medo, é isso, igreja? Mas também, né? Faraó era o homem mais poderoso da terra. Na época, tinha uma lei só ao mundo. Era o que Faraó falava e desejava. Ele achava que era Deus. E o povo de Israel temeu, ou seja, teve muito medo. Dá para continuar, filho? Por favor. Você tem que pedir para ele falar para o moço lá para cortar. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O povo estava com medo, estava, igreja? Tem gente que quando tem medo se desespera e foge. Esses aí fizeram o quê? Clamaram. Igreja, se você está com medo, você tem que fazer o quê? Clamar ao Senhor. Disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros? Oh, Pai amado. Desculpa aí, telespectador. Disseram... Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo achou que ia morrer no deserto. Quem sabe o que é um deserto? Quem sabe? Quem é que sabe que uma fase difícil, uma fase de angústia, de maus tratos, de humilhação, de perseguição, é chamado também de deserto, quem sabe? Talvez você já esteja há algum tempo no deserto. Tem desertos que duram mais, não é verdade? A gente quer sempre o caminho mais curto, né? Mas às vezes Deus nos conduz pelo caminho mais longo. E o povo achava que ia morrer aonde, igreja? Tem gente pensando, meu pai, há tanto tempo eu estou sofrendo, será que eu vou morrer nesse deserto? Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
Faraó estava com muita raiva. E ele colocou todo o seu exército, toda a sua força bélica, toda a estrutura de guerra. Ele criou uma estrutura para destruir os hebreus. Os hebreus não tinham como se defender. Às vezes a fase é ruim mesmo e a gente não vê como se defender também. Não é verdade? O deserto é cruel. E o povo falava, por que não deixou a gente morrer lá e ser escravo? O medo era tanto que o povo preferia voltar a ser escravo do que enfrentar o adversário, o inimigo. Moisés falou, presta atenção no livramento. Uma nuvem, uma coluna de nuvem, durante aquele deserto, ia na frente daquele povo ali. Não é fácil caminhar no deserto, não é fácil viver no deserto. Traduzindo, não é fácil viver com dificuldades. Não é fácil viver sendo humilhado, maltratado. Não. Eu tenho vivido isso. Só que durante o dia, o povo às vezes pensava em desanimar, em desistir, né? Esmorecer, mas aí via a coluna de nuvem. E ele sabia que não tinha mais nuvem, aquela nuvem, ela caminhava, ela ia diante deles, ela se locomovia. Se eles paravam, ela parava também. Se eles andavam, ela andava também. Aquela nuvem era Deus. Quando a gente pensa em desistir e a gente vê Deus, seja da forma que for, de nuvem ou de fogo, ou na cura de um leproso, ou exaltando uma família, como a gente viu na vida financeira, econômica, ou tirando alguém da Cracolândia, enfim, a multiforme graça de Deus, as muitas formas de Deus se manifestar, nos encoraja, nos faz prosseguir. E aquele povo era um privilegiado, porque durante muito tempo, muitos anos, eles caminhando, sempre que olhavam, a coluna de nuvem ia diante deles durante o dia. E aí eles paravam para descansar, a coluna parava ali. E junto daquela coluna, na frente deles tinha um anjo. Mas chegou um momento em que aquele povo não viu mais a coluna, igreja. Talvez você esteja exatamente nessa fase de não estar vendo mais a coluna de nuvem. Isso ocorre com todos. Me ajuda aí, por favor. Eu quero ler. Chegou o momento em que eles não viam mais. Olha só. Quando foram cercados, e o perigo estava bem próximo deles, seriam dizimados. Deus falou para Moisés:
Manda o povo marchar, diga ao povo que marche. Marchar é você deitar numa rede e dormir, é isso? Você não é marchar, não? Marchar é se jogar em cima de uma cama e ficar xingando, lamentando, sentar numa cadeira de balanço. O que é marchar? Caminhar. Manda o povo marchar, ele falou. Mas de fato, o povo não via mais a coluna. E para eles foi uma frustração, assim, uma decepção, um sinal de abandono. Talvez você já tenha se sentido um pouco abandonado também na vida já. E eles olharam aquela coluna que andou com eles tanto tempo, não ia mais na frente deles. E o anjo também já não estava mais. Deus os abandonou, foi? Não. Trocou de lugar. Olha lá. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios. Ô Pai amado, que luta, mas puxa vida. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios, dos assassinos, e o campo de Israel. Pelo que eu entendo, aquela nuvem e aquele anjo ficaram exatamente no meio do exército egípcio e do povo de Deus, é isso? Formando o quê? Uma barreira. Enquanto o povo precisou que a nuvem fosse à frente, adiante, Deus foi em forma de nuvem. E o anjo também, ali. Às vezes, dependendo da situação, a nuvem não tem que ir na frente, ela tem que ir atrás. Mas é que a nossa visão, ela é tridimensional. Olha só. Eu vejo aqui, aqui e aqui só. Né? Às vezes eu não vejo a segurança na frente, a sombra da nuvem. Eu não sou encorajado porque eu não consigo ver o que está atrás. Só que a prova que Deus nos dá é que se Ele não está na frente, com certeza Ele está atrás de nós. Ele sabe se o perigo está na frente ou se está atrás. Entre o perigo, entre o risco, entre o inimigo e a sua vida, ali no meio está Deus, seja na frente ou seja atrás. Que interessante, né? O povo entrou em desespero, Era melhor morrermos no Egito. O que nos tirou de lá? Queremos voltar a ser escravos. Melhor do que morrer nesse deserto.
E olhava e a nuvem não estava. Estava atrás deles. Porque o faraó estava vindo atrás. Deus sabe muito bem em que lugar da sua vida Ele tem que estar. As coordenadas não somos nós que damos. E às vezes a nossa visão limitada não nos permite vê-lo à nossa frente. Mas em algum ponto de segurança na nossa vida ele se encontra. A nossa pouca visão. Você entende a linguagem, a figura? Não nos permite ver o tempo inteiro a coluna de nuvem. Não. Em algum momento você vai ver um grande livramento e manifestações extraordinárias de Deus. Mas se você não vê, não se desespera, porque Ele está posicionado do jeito que tem que estar na sua vida. E quando o faraó se aproximar de você, o exército egípcio, com certeza, aquelas paredes de água que Deus formou, que é onde eu e você caminhamos, elas se fecharão e os egípcios se afogarão. Essa madrugada, às 3 da madrugada, eu estava lendo. Eu estava meditando nisso. E eu falei assim, ô Senhor, eu há mais ou menos umas 4 décadas, eu sempre vi o Senhor à minha frente. E às vezes eu olho e não vejo à minha frente. Ele falou, mas eu estou aqui, eu estou entre o perigo e você. Ele disse para mim, eu não recebo ordens, nem instruções. Eu não recebo conselhos, diretrizes, não. Eu me posiciono na vida dos meus do jeito que tem que ser. E no momento certo, eu dou o livramento. Foi isso que eu ouvi de Deus. E eu vim dizer isso para vocês. E Ele falou, continua. E eu comecei a ler e falei, que interessante. Já falei tanto disso, dessa passagem, já li tantas vezes. Mas eu não tinha percebido ainda que a coluna que ia na frente deles, de repente passou para trás. Ela ia na frente porque eles estavam relativamente seguros, porque no deserto sempre tem os riscos, né? Mas ela ia para guiá-los. Mas quando precisou de proteção, ela veio para trás. Então, se eu e você cremos na palavra, se a nossa vida está pautada na Bíblia, no Evangelho, nos ensinamentos, nem os momentos mais difíceis podem nos abalar. Porque Deus está posicionado de um jeito que a qualquer momento nós vamos ver o livramento. Você vai ver. Amém? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso.